Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um retrato do artista quando jovem do James Joyce. Eu li nessa edição da Penguin e foi meu primeiro contato com o escritor e eu gostei bastante, e ao ler essa obra eu fiquei ainda mais animada para seguir, lendo outras obras dele, inclusive Ulisses. Esse livro aqui ele foi publicado em 1916 e é um romance de formação, e aqui ele vai contar a história do personagem Stephen Dedalus, que é o alter ego de James Joyce. Então a gente vai ver aqui que alguns episódios ao longo dessa narrativa também aconteceram na vida do escritor. Então ele tem em alguns aspectos um caráter autobiográfico. Então nós vamos acompanhar aqui a experiência íntima desse personagem, que vai desde a sua infância até a sua juventude, ali no momento em que ele está cursando uma universidade. Vamos acompanhar aqui também o ambiente familiar e a sua formação religiosa. Então, boa parte aqui da história, ela se passa na escola. E Stephen Dedalus, ele estudava em um colégio de jesuítas, então ele teve uma formação religiosa e muito rigorosa. Então nós vamos acompanhar esse seu ambiente familiar, a sua formação religiosa. Vamos acompanhar aqui todos os seus conflitos, as suas descobertas, os aprendizados, já que aqui se trata de um romance de formação. Ele vai fazer reflexões sobre a sua própria vida, até o momento que ele vai romper com todas as amarras sociais, familiares e religiosas, com tudo aquilo que as pessoas esperam que ele seja ou que ele deva seguir, e ele vai buscar a sua própria liberdade, a sua própria vocação. Ele quer ter a liberdade de poder fazer as suas próprias escolhas e tomar as suas próprias decisões. E aí a gente vai ver aqui que ele vai encontrar essa liberdade, ele vai conseguir romper com tudo isso através da arte. Eu gostei muito dessa obra, como eu falei, o personagem aqui ele faz reflexões sobre a sua própria vida, então aqui ele vai contar pra gente os seus traumas, as suas angústias, os seus medos, as suas inquietações. Vai contar aqui pra gente todas as suas lembranças dessa época da infância, da juventude. Isso tudo vai ser contado pra gente através do monólogo interior e do fluxo de consciência. E durante as minhas pesquisas, o primeiro ponto que me chamou bastante atenção e eu achei bem interessante foi com relação ao nome do personagem Stephen Dedalus. Que Stephen, o nome, está relacionado ao Santo Estevão. Então está relacionado com essa figura religiosa, então a gente pode fazer esse paralelo com relação à formação também do personagem, e também por ser o primeiro mártir do cristianismo, então também pode relacionar o martírio do Santo Estevão com o martírio que o personagem aqui também sofreu ao longo de sua formação religiosa, já que mais para frente ele vai romper com as influências religiosas. E aqui ao longo da história a gente percebe que ele sofre decepções ao longo dessa sua formação religiosa, porque ele sofre injustiças, castigos, e chega um momento aqui que ele vai até reclamar lá com o reitor, vai falar mal do padre, que o padre está castigando ele, enfim, tem todo um castigo físico também. E o sobrenome Dedalus está relacionado com o mito de Dédalo. Dédalo ele era muito conhecido em Atenas, ele era um arquiteto, mas ele e o filho Ícaro foram acusados de conspirar contra o rei. Então eles foram presos em um labirinto, e quem construiu esse labirinto foi o próprio Dédalo, ele era arquiteto, então ele sabia que era impossível sair daquela prisão. E aí ele acaba construindo uma asa para ele e para o seu filho, mas Ícaro ele vai ter um destino diferente. Então as asas que Dédalo constrói acaba dando a liberdade para ele. E o personagem aqui ele também vai buscar a sua liberdade, poder fazer suas próprias escolhas, buscar a sua vocação, rompendo com as amarras sociais, familiares e religiosas. Então esse labirinto ele também está relacionado com a trajetória aqui do protagonista rumo à sua maturidade, rumo à sua liberdade, e é um caminho tortuoso, cheio de conflitos, e ele vai precisar enfrentar muitos obstáculos para poder romper, porque não é fácil romper com uma tradição, com uma cultura, com a família, com a religião, com tudo aquilo que a sociedade cobra. Então todos os personagens aqui que se relacionam diretamente com o Stephen vai tentar fazer com que ele siga esses preceitos religiosos, que ele siga o caminho da doutrina religiosa, ou que a família, os pais, eles acabam desejando um determinado caminho para o filho, mas ele quer seguir outros rumos. Então essa trajetória de vida dele, rumo a essa liberdade, em busca dessa identidade, acaba sendo um labirinto e acaba enfrentando obstáculos. Então nós vamos acompanhar aqui essa transição do personagem da infância enquanto menino,
também quando ele era adolescente, frequentando a escola, né, o colégio de jesuítas. E nós vamos acompanhar também o ambiente familiar do personagem, que é católico e também nacionalista. Então a gente vai acompanhar aqui na obra alguns conflitos familiares que relacionam essa questão de política e religião. Aqui no livro também tem uma parte muito interessante, porque quando Stephen ele era adolescente, ele inicia a sua vida sexual e ele tem aquilo como pecado. Então o livro ele vai fazer muitas reflexões sobre morte, sobre juízo, sobre pecado, sobre santificação. Então ele se sente muito culpado por ser um pecador, que ele vai para o inferno. Traz imagens também de como seria o inferno. Vai falar também sobre a cólera divina e sobre o dia do juízo final. E conforme o personagem ele vai amadurecendo, a gente também vai percebendo um amadurecimento, uma modificação aqui na linguagem. No começo, na época da infância, a gente tem uma linguagem que se aproxima dessa fase, dessa época da infância. Então acaba sendo uma linguagem mais simples e mais fácil. Conforme ele vai amadurecendo, a linguagem ela vai ficando mais complexa, principalmente com relação à teoria estética que ele acaba desenvolvendo aqui, filosofia estética. Ele também traz muitas influências da época da escolástica e também da filosofia de São Tomás de Aquino, com influências de Aristóteles. Então eu achei que a obra ficou mais complexa quando ela começa a desenvolver essas questões sobre a filosofia estética, sobre a arte, sobre beleza. Tem uma parte aqui na obra que o personagem ele é convidado a seguir com a vida religiosa e aí inicia a crise de fé do personagem, mas ele acaba se dando conta que aquela ali não é a sua vocação e Stephen acaba escolhendo a arte que representa essa mudança de rumo e também através da arte ele acaba se libertando daquilo que o aprisionava. Tão interessante aqui que nós temos um recorte nessa fase de vida desse personagem, que é da infância até a sua juventude. Momentos em que a sua vida, sua trajetória de vida toma essa forma de labirinto. E no início nós acompanhamos as suas lembranças, os seus traumas, inquietações, angústias, até o momento em que ele sai dessa situação, buscando sair desse labirinto através da arte, buscando a sua própria liberdade, a sua vocação, a sua liberdade de escolha e de tomar as suas próprias decisões. Então é isso, pessoal. Deixo essa dica de um retrato do artista quando jovem, desse clássico que eu gostei muito de conhecer. E caso queira conversar mais sobre a obra, a gente continua aqui nos comentários. Obrigada pela companhia e até mais.